Muito bem, pessoal. Dando sequência aqui à nossa série de lives para a segunda fase do exame de ordem, hoje a gente vai trabalhar, com processo penal. Tá? Então, nós tivemos duas aulas aqui envolvendo direito penal, alguns assuntos relevantes sobre direito penal, e hoje a gente vai começar, então, a trabalhar com o processo penal. Eu destaquei dois assuntos, né, no processo penal que são relevantes para nós revisarmos, tá? O primeiro deles diz respeito aos procedimentos criminais e o segundo diz respeito aos recursos, tá? Então, doutores, vamos lá. Todos vocês já sabem, todos vocês têm conhecimento de que a persecução penal ela começa necessariamente com a prática de um fato definido como crime. Né? Então, a persecução penal, necessariamente, ela começa com um fato. Nós temos aqui um fato, deixa eu colocar aqui, pode ser aqui mesmo. Tá? Nós temos aqui um fato definido como crime. A partir do momento em que nós temos a prática desse fato, inicia-se a persecução penal, onde nós temos preliminarmente aqui uma fase de investigação que vocês conhecem em regra como inquérito policial. Então, nós temos aqui o IP. Pode ter outro procedimento investigatório? Pode. Esse é um deles. Né? Tem o PIC, por exemplo, que é o Procedimento de Investigação Criminal do Ministério Público, e também pode dar início aí à ação penal. Tá? Então, esse inquérito policial ele tem por finalidade reunir peças de informação acerca da autoria e da materialidade do crime. Então, ele vai fornecer, então, subsídios, informações a respeito da materialidade e autoria do crime. Então, é isso que eu preciso no inquérito policial. Então, ele vai fornecer subsídios para quê? Para que o Ministério Público, então, possa oferecer a denúncia ou queixa-crime que vai determinar o início da ação penal. A denúncia nos crimes de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, ou a requisição do ministro da Justiça, e a ação penal privada nos demais crimes. Lembrando que hoje a ação penal privada, ela basicamente está restrita, doutores, aos crimes contra a honra, crime de dano, exercício arbitrário das próprias razões sem violência ou gravemente sem violência. Então, são situações mais restritas. Muito bem. Então, o processo ele vai iniciar com uma denúncia ou a queixa. Os requisitos para a denúncia ou a queixa estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, a denúncia ou queixa conterá a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a identificação do tipo penal, a identificação do autor, claro, e conterá o rol de testemunha, se for o caso. Então, esses são os requisitos, ok? Então, denúncia ou queixa. Lembrando que, nos casos de denúncia, doutores, estando o réu preso, o juiz, o promotor tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia, estando ele solto 15 dias. Lembrando que esse é um prazo impróprio. A única consequência que ele gera é a possibilidade de apresentação de queixa-crime subsidiária em razão da inércia do MP. Só a única consequência, até porque o Ministério Público pode oferecer a denúncia enquanto o crime não estiver prescrito. Certo? Muito bem, doutores. Então, o processo ele começa com uma denúncia ou queixa e ele vai terminar aqui com uma sentença. Então, ele começa aqui com a denúncia ou queixa e termina com a sentença. No meio desse processo agora, doutores, nós temos algumas observações que têm que ser feitas. Então, essa denúncia ou queixa, obviamente, ela vai ser encaminhada para um juiz, mas não é qualquer juiz, esse juiz precisa ser competente. E esse juiz, doutores, ele vai ter duas opções. Ele pode receber ou ele pode rejeitar. A rejeição, as hipóteses de rejeição estão previstas no artigo 395 do CPP. Então,
o 395 estabelece lá que o juiz poderá rejeitar liminarmente a denúncia ou queixa quando ela for manifestamente inepta, ou seja, faltar algum dos requisitos do artigo 41 do CPP. Isso acontece muito quando nós temos denúncias genéricas, que não estabelecem exatamente qual o fato que está sendo imputado àquela pessoa ou descrevem a conduta de forma genérica. Então, quando ela for manifestamente inepta, quando faltar algum pressuposto processual ou condição da ação, como, por exemplo, a condição de procedibilidade lá da representação nos crimes em que se exige a representação da vítima. E, por fim, quando faltar justa causa. A justa causa, doutores, ela representa o quê? A materialidade ou autoria. Então, se faltar algum desses dois requisitos aqui, a denúncia deverá ser rejeitada com fundamento no artigo 395, inciso 3, por falta de justa causa. Muito bem, doutores. Então, isso seria as hipóteses de rejeição. Caso o juiz receba, ele vai determinar o quê? A citação do acusado, certo? A citação do acusado, para quê? Para apresentar resposta à acusação. Certo? Daqui a pouco eu volto e falo sobre esses aspectos aqui. Essa resposta à acusação, doutores, ela sempre visa o quê? A absolvição sumária. Resposta à acusação está prevista no 396, a citação 396, absolvição sumária, as hipóteses estão no 397 do CPP. Tá? Esses artigos, eles precisam ser incorporados por vocês, tá? Então, é inadmissível uma pessoa, um aluno que vai fazer o exame de ordem não sabe desses artigos aí de cor e salteado. Tá? Então, absolvição sumária, dentro dessa perspectiva aqui, doutores, não sendo o caso de absolvição sumária, nós vamos aqui para a audiência de instrução e julgamento, tá? Onde será ouvida a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, peritos, acariações, reconhecimentos e, por fim, aqui, no final, o interrogatório do réu. Depois, nós temos ainda uma possibilidade de diligências complementares do 402 do CPP. E aí, por fim, nós vamos aqui... Deixa eu aumentar meu espaço aqui. Não. Nós vamos aqui para a sentença, né? Então, feitas as diligências complementares, doutores, nós vamos aqui para a fase de alegações finais. Alegações finais. Ok? Então, isso aqui é uma visão do processo, doutores. É uma visão geral do processo. Tá? Então, aqui, a primeira definição que eu preciso que vocês tenham em mente. O que é processo? O que é processo? É uma sequência lógica e coordenada de atos processuais devidamente prevista em lei. Pronto. Isso significa dizer o quê? Que se eu deixar de praticar um desses atos, praticar ele de forma equivocada, ou subverter a ordem da prática desses atos, eu estou tendo o quê? Uma violação ao princípio do devido processo legal. Então, isso daqui é uma sequência lógica e coordenada de atos processuais que materializa esse princípio do devido processo legal. Entenderam o que eu falei ou não? Pode interagir, não tem problema não, tá? Entenderam ou não? Vai mandando aí, pô. Muito bem. Então, vejam só, doutores. Se isso daqui é uma fotografia do processo, o que é o procedimento? O que é o procedimento? Procedimento é o caminho que eu vou percorrer daqui até aqui. Perdão. Daqui até a sentença. Então, esse vai me dar o procedimento. Esse caminho, doutores, esse iter que eu percorro da denúncia até a sentença, ele pode ser um caminho mais longo, mais completo, mais complexo, mais abreviado, mais simples,
Isso aqui vai depender do quê? Isso vai depender do procedimento. Isso vai depender do procedimento. Aí vem aquela questão. Pô, Jair, qual é o procedimento que eu vou adotar? Qual é o procedimento? Bom, doutores, aí nós vamos ter que conversar da seguinte forma. A primeira coisa que você vai ter que identificar é o quê? O crime. Você vai ter que identificar o crime. É a primeira coisa que você vai ter que identificar. A partir do momento que você identificou corretamente a prática do crime, você consegue determinar se é um crime de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, se é de ação penal privada, então quem tem a legitimidade e, sobretudo, você vai conseguir identificar o procedimento. Procedimento. Lembrando que, doutores, o procedimento ele é dividido, em regra, em procedimento comum e procedimento especial. Procedimento comum, por sua vez, ele é ordinário, sumário e sumaríssimo. Aqui, 9.099, que é a lei que regulamenta o procedimento sumaríssimo. Tá certo? Todos vocês estão me ouvindo, doutores? É que hoje eu tô falando baixo, Tô zen, Sexta-feira. Minha religião não permite mais trabalhar na sexta-feira, mas eu tô abrindo uma exceção hoje. Para vocês, viu? Então, sintam-se lisonjeados aí. Então, olha só, procedimento comum, ele pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo. E o procedimento especial? Meu filho, aqui nós temos vários. Nós temos vários procedimentos especiais. Quais são os mais importantes que vocês não podem esquecer? Júri, drogas, Maria da Penha. São esses três aqui, hein? Esses aqui vocês não podem, vocês têm que tomar cuidado, tá? Esses daí são os que despencam na prova do exame de ordem, tá? Eventualmente, também pode cair crimes praticados por funcionário público, tá? Então, crimes praticados por funcionário público e crimes contra a honra, tá? Então, normalmente são esses procedimentos aqui que se destacam e estão todos eles previstos lá no Código de Processo Penal. Tá certo? Então, gente, como é que eu faço para saber que porra de procedimento é que eu vou adotar? Meu filho, é oftalmológico, tá? Mas eu vou te dar um macete aqui para você não esquecer mais essa merda, tá? Então, olha só, vamos começar aqui. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é qual crime? E aí, depois, o que você vai fazer? Você vai pegar e olhar para pena desse crime. Qual pena? Pena máxima combinada ao crime. Tá? Pena máxima combinada ao crime. Tá certo? Muito bem. Tá? A partir desse momento, a gente vai começar a determinar qual é o procedimento. A gente vai começar a determinar qual é o procedimento. E aí, a primeira coisa que a gente vai pegar e analisar, se essa pena máxima aqui, a pena máxima, tá? Ela for menor, tá certo isso? Menor, igual, é isso mesmo? Não, pena máxima maior, é o contrário, né? Vou escrever que é mais fácil, né? Então, se essa pena máxima for menor ou igual a 2 anos, se essa pena máxima for menor ou igual a 2 anos, tá? Qual vai ser o procedimento que a gente vai adotar? Procedimento sumaríssimo, lei 9.099. Competência de quem? Do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, doutores, se
Você olhou para a pena máxima, tá? A competência for igual ou inferior, perdão, a pena máxima for igual ou inferior a 2 anos, a competência será do GCRIM. A competência será do GCRIM, exceto, presta atenção, é aqui que tem, ó, o pulo do gato, tá? O pulo do gato, exceto o quê? Violência doméstica. Exceto violência doméstica. Por quê? Porque violência doméstica aqui, doutores, por que violência doméstica não entra no procedimento sumaríssimo? Por quê? Porque, segundo o entendimento consolidado da jurisprudência, crimes que envolvam violência doméstica jamais serão de menor potencial ofensivo. Não são de menor potencial ofensivo. Tá? Não são de menor potencial ofensivo. Ok? Outra exceção aqui, doutores, crimes falimentares. 11.101, todos os crimes falimentares são regulados pelo procedimento comum sumário. Tá? Procedimento comum sumário. Tá certo? Então, atentem-se para esse detalhe. Então, mas aqui, ó, a questão principal está aqui. Ó, isso daqui que você não pode pegar e esquecer. Tá? Por que eu estou dizendo isso, doutores? Porque você pega, por exemplo, diga, Andréia. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Só para tirar essa dúvida mesmo, o que seriam crimes falimentares, por favor? Crimes falimentares são os crimes que são praticados pelo empresário, Andréia, e que indicam lá que tem havido, por exemplo, fraude na contabilidade da empresa, no sentido de promover a quebra da empresa, desvio de verba da empresa, confusão entre a propriedade da empresa e os sócios. Eles estão elencados lá no artigo, na Lei 11.101, que trata da Lei de Recuperação Judicial e Falências, tá? Perfeito, obrigada. Muito bem. Então, doutores, igual, menor ou igual a 2, GCRIM, procedimento sumaríssimo, exceto violência doméstica. E aí que está o detalhe, vocês têm que tomar cuidado, doutores. Então, por exemplo, você pega aqui um crime de lesão corporal leve. Lesão corporal leve, doutores. Lesão corporal leve. Tá? É praticado, por exemplo, de um amigo em relação a outra. Ou de uma amiga em relação a outra. Tá? São amigas, tá? São conhecidas, e por um motivo lá se desentenderam e se pegaram na porrada. Uma causou lesão corporal leve na outra. Tá? Lesão corporal leve, está previsto no artigo 129, caput nesse caso, né? Tá? Tem uma pena inferior a 2 anos, vai para o GCRIM. Certo? Procedimento sumaríssimo. Agora, vamos supor, doutores, que as duas eram namoradas. Havia uma relação íntima de afeto entre as duas. A situação muda? Muda por quê? Porque aí caracterizaria violência doméstica, e aí, como violência doméstica não é de menor potencial ofensivo, não é de competência do GCRIM, e sim do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e, portanto, doutores, o procedimento é outro. Então, se atentem para esse detalhe. E tem mais um detalhe, presta atenção, outro pulo do gato aqui. Dentro desse contexto dos 2 anos aqui, doutores, vocês têm que levar em consideração o quê? Eventuais concursos de crimes ou causas de aumento ou diminuição de pena. Tá? Causas de aumento ou diminuição de pena. Tá certo? Vou dar um exemplo, doutores. Se você pegar, e vamos supor aqui que o cidadão ele foi vítima de um crime de calúnia, artigo 138, caput. Crime de calúnia no 138 caput. Qual é a pena desse crime? Pena máxima, 2 anos. 2 anos vai estar dentro do contexto do GCRIM? Sim, vai para dentro do contexto do GCRIM. Ah, Jair, mas olha, você acabou de colocar que crime contra a honra tem procedimento especial. Só se for fora do GCRIM. Dentro do GCRIM não tem outro procedimento que não seja o sumaríssimo. Tá? Então, beleza, ele vai para o GCRIM, procedimento sumaríssimo. Agora, se eu pegar e colocar não no caput, tá?
Ou posso até manter o caput aqui, mas eu colocar um combinado com artigo 141, inciso 3, por exemplo, quando a calúnia ela é proferida em meio a público ou utilizando-se de meios que facilitem a propagação. Eu tenho uma pena de 1/3. 2 anos mais 1/3, passa de 2 anos? Passa. Sai do GCRIM, e aí eu vou ter que adotar o quê? Procedimento especial de crimes contra a honra. Por quê? Porque tem procedimento especial. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que você tem que entender. Tem que entender. Estamos juntos até aqui ou não? Então, entenderam quando vai para o GCRIM? Procedimento sumaríssimo, Lei 9.099. E aí vocês têm que tomar cuidado o quê, doutores? Porque lá no GCRIM nós temos um instituto, nós temos na Lei 9.099, aliás, nós temos 3 situações que vocês têm que tomar cuidado e que sempre é cobrado em prova. Tá? 3 situações. Composição dos danos civis na ação penal privada e pública condicionada à representação. Nós temos a possibilidade de transação penal e suspensão condicional do processo. Tomem cuidado, doutores. Aqui, ó, a composição dos danos civis e a transação penal só no GCRIM. Essa transação penal você tem que decorar, tá? Artigo 76 da lei. Artigo 76, acho que essa aqui está no 72, não lembro, não vou nem colocar aqui porque eu não lembro. Tá? Transação penal você tem que saber. E o outro, doutores, é o quê? O sursis processual. Tá? No artigo 89, a lei 9099. Isso daqui se aplica a qualquer crime com pena mínima. Então, crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Qualquer crime, independente de ser de menor potencial ofensivo ou não, tá? Cuidado, tá, gente? Isso aqui isso aqui sempre cai, tá? Sempre cai. Então, esses artigos aqui, ó, vale a pena a leitura deles, antes da prova, tá? Muito bem. Então, nós já vimos aqui, doutores, procedimento sumário. Procedimento comum sumaríssimo, tá? Procedimento comum sumaríssimo. Muito bem. Agora, se a pena... Agora vamos para o próximo aqui. Vou passar um traço aqui. No próximo, se a pena... Então, a pena aqui, pena máxima, vou colocar aqui a pena máxima, for maior que 2, tá? For maior que 2, e menor, não, ao contrário. Eu vou escrever essa porra, velho, não tem jeito. Eu sempre me confundo com esses símbolos aqui. Então, pena máxima maior. Não, vou fazer, é mais fácil assim, ó. Mais de 2 e menos do que 4. Então, se a pena for maior que 2 e menor que 4, pena máxima, tá? O procedimento é o sumário. Tá? Desde que não haja procedimento especial. Se a pena máxima for igual ou mais de 4, procedimento é o ordinário. Aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Isso aqui, ó. Presta atenção.
desde que não tenha procedimento especial. Desde que não tenha procedimento especial. Tá? Desde que não tenha procedimento especial. Ok? Por quê? Porque se tiver procedimento especial, você vai ter que adotar. Por exemplo, pega um crime de homicídio simples. Pega um homicídio simples. Pena mínima, pena mínima é 6, pena máxima 20. Aí você pensa, é maior que 4, o procedimento é ordinário. Não! Aí é o procedimento do rito do júri. Aí é júri. Tá? Tráfico de drogas. Você não precisa nem olhar para a pena. Você já sabe que drogas, procedimento da lei 11.343, e se for 28, vai para o GCRIM. Tá? Se for um crime praticado por funcionário público, você não precisa olhar para a pena. Você tem procedimento especial. Crimes, procedimento especial, claro, desde que não seja do GCRIM. Tá? Crime contra a honra. Se for maior do que 2 anos, procedimento especial. Tá certo? E assim sucessivamente. Ok? Então, com esse maceteiro aqui, vocês conseguem determinar exatamente qual é o procedimento. Então, repetindo. Olhou para a pena máxima. Se a pena máxima for igual ou inferior a 2, GCRIM, procedimento sumaríssimo. Exceto Maria da Penha. Ok? Todos. Se for maior que 2 e menor que 4, tá? Em regra, é o procedimento sumário, desde que não haja procedimento especial. Se for igual ou superior a 4, procedimento é o ordinário, desde que não tenha procedimento especial. Tá? Então, com isso daqui, você não erra mais essa porra. Muito bem. Então, eu determinei o procedimento. Claro que eu não vou passar todos os procedimentos aqui, tá, gente? Eu vou passar o procedimento ordinário e fazer os comentários em relação ao sumário e o sumaríssimo. Tá? Procedimento do rito do júri está no 406 e seguinte, você vai ter que olhar isso aí lá no CPP. Então, doutores, voltando aqui para a nossa tela aqui em cima, tá? Então, o processo começa com uma denúncia ou queixa, tá? O processo começa com uma denúncia ou queixa. O juiz tem a opção de receber ou rejeitar, tá? Se ele receber a denúncia, ele vai determinar a citação de acordo com o 396. Agora, vamos fazer algumas observações aqui sobre a citação, doutores. A citação, tá? A citação, em regra, no processo penal, ela é feita como? Por meio de oficial de justiça, tá? Então, a citação tem que ser feita por meio de oficial de justiça. Muito bem, essa é a regra. Então, pessoalmente, por meio de oficial de justiça. Se porventura o réu estiver se ocultando para não ser citado, isso tem que ficar muito bem circunstanciado na certidão do oficial, tá? É possível, então, a citação por hora certa. Como é que funciona a citação por hora certa? Realiza uma diligência, realiza outra diligência, então 2 diligências em dias distintos. Na segunda diligência, intima qualquer morador do imóvel de que no dia seguinte, a tal hora, você vai comparecer no local. Se no dia seguinte você comparece e o cara está lá, a citação é pessoal. Chega no dia seguinte, o cara não está lá, você pode citar ele na pessoa de qualquer morador do imóvel e a citação ela será considerada perfeita, sendo tipificada e qualificada como citação por hora certa. Se o réu estiver em lins, lugar incerto e não sabido, a citação será feita por edital. Tá? Lembrem-se que na citação por edital, obrigatoriamente, nós temos a atração da aplicação do artigo 366 do CPP. O que diz o 366? Que o réu citado por edital, se o réu for citado por edital, o juiz poderá tomar 4 providências. Ele poderá suspender o processo, suspender o curso do prazo prescricional, poderá determinar a produção antecipada de provas e decretar a prisão preventiva do acusado. Está lá no 366, isso quando ele for citado por edital. Muito bem, doutores. O réu citado, ele é citado para comparecer ao processo e apresentar a resposta à acusação, tá? Resposta à acusação. Então, a resposta à acusação é a primeira oportunidade que nós temos de falar no processo.
com fundamento no artigo 396 e 396-A. Qual é o prazo para apresentar a resposta à acusação? 10 dias, tá? 10 dias. A contar de quando? A contar da citação. Cuidado para não cair em questão pega-ratão e que confundem com o processo civil, em que o prazo começa a contar da juntada do mandado efetivamente cumprido aos autos. Isso não se aplica ao CPP. CPP é a contar da data da prática do ato. Então, se o réu foi citado na data, foi citado hoje, tá? O prazo começa a contar na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Porque é prazo processual, né, meu querido? Vocês têm que aprender a contar prazo, tá? Quais são as 3 particularidades da contagem de um prazo processual penal que estão lá no 798 do CPP? Primeiro, doutores, você exclui o do começo e inclui o do vencimento. Tá? O prazo nunca pode começar ou terminar num dia sem expediente forense. E terceiro, tá? Esses prazos são contados em dias corridos, não em dias úteis, como acontece lá no processo civil. Então, cuidado para não cair numa questãozinha aí, né, uma casca de banana aí para você se lascar. Tá certo? Então, 10 dias. E o que a gente busca na resposta à acusação? A gente busca a absolvição sumária do 397. Quais são as hipóteses de absolvição sumária? As hipóteses de absolvição sumária, doutores, estão elencadas no 397 e dizem respeito a 4 situações, tá? Primeiro, vamos pegar na sequência, tá? Que é uma sequência lógica que você tem que ter na sua mente, doutores. Então, você trabalha sempre com excludente de tipicidade, excludente de licitude, excludente de culpabilidade. Sempre. É essa a sequência lógica que você tem que desenvolver. Tá? Então, está dizendo lá que o juiz absolverá sumariamente o réu quando? Quando ficar evidenciado que a conduta não é crime, então a conduta é atípica, inciso 3. Manifesta causa de excludente de ilicitude, inciso 1. Manifesta causa de excludente de culpabilidade, salvo a inimputabilidade, no inciso 2, e no inciso 4, que na verdade não seria uma causa de absolvição sumária, mas simplesmente de extinção da punibilidade do agente, que é a prescrição, a decadência, tá? Então, causa extintiva da punibilidade. Que não em regra, seria um absurdo falar que o réu ter sido absolvido porque o crime está prescrito. Não. Simplesmente está extinta a punibilidade, nós não temos uma sentença absolutória ou condenatória, nós temos simplesmente uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Tá? Então, é um absurdo você tratar como absolvição sumária a extinção da punibilidade, mas é o que está aí, você tem que levar isso para a prova. Tá? Então, nesse norte que nós seguimos aqui na elaboração da resposta à acusação, visando sempre a absolvição sumária. Tá certo? Muito bem. Não sendo o caso de absolvição sumária, aqui, ó, você vai ter que fazer uma análise aqui ainda. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Vai ter que fazer uma análise aqui, ó. Se é possível o quê? O sursis processual. Não coube aqui. Aqui, ó. Se é possível o sursis processual. Qual o sursis processual? Esse sursis aqui, ó, do artigo 89 da Lei 9.099. Por quê? Porque, não sendo o caso de absolvição sumária, doutores, a gente pode conceder o quê? O sursis. Quando que a gente concede o sursis? Naqueles crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, e, é claro, preenche os demais requisitos lá do artigo 89. Não esteja sendo processado, não tenha sido processado pela prática de crime anterior, tá? E as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis, nós temos o artigo 77 do Código Penal, que trata da suspensão condicional da pena. Ok? Então, temos que analisar essa proposta aqui. Não sendo o caso de sursis ou não tendo sido aceita a proposta, nós vamos para a audiência de instrução e julgamento, que segue no rito comum, doutor, e segue a sorte do artigo 400 do CPP. Tá? 400 do CPP. Então, a oitiva da vítima, testemunhas de acusação e de defesa nesta ordem, esclarecimento de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas, e, por fim, o interrogatório do réu, que sempre, presta atenção, sempre
será o último ato da instrução, sob pena de violação do sistema acusatório, tá? Então, sempre será o último ato da instrução, independente do procedimento que você for adotar. Ok? Terminada a instrução, nós temos a fase do 402, que são as diligências complementares, e depois nós vamos para as alegações finais. Eu vou pegar, doutores, e abrir um parênteses aqui embaixo para as alegações finais, tá? Então, aqui, ó. Alegações finais, tá? Muito bem. As alegações finais, doutores, estão no CPP, artigo 403, tá? Artigo 403. Em regra, doutores, essas alegações finais, tá? Regra, elas serão orais. 20 minutos mais 10 para a acusação, 20 minutos mais 10 para a defesa. Depois, o juiz profere a sentença, tá? Essa é a regra, doutores. Essa seria a regra. Excepcionalmente, o 403, parágrafo 3º, ele permite o quê? As alegações finais por meio de memoriais. CPP, artigo 403, parágrafo 3º. Tá? Alegações finais orais por memoriais, certo? Muito bem. Tá? Essas alegações finais, doutores, o prazo é sucessivo, de 5 dias. Mesmo esquema da contagem do prazo, tá? 5 dias, e o juiz deveria proferir sentença no prazo de 10 dias. Então, 5 dias para a acusação, tá? E 5 dias para a defesa, sentença em 10 dias. Tá? Isso está no 403, parágrafo 3º, é só olhar lá. Bom, você, na condição de advogado, o que você trabalha nessas alegações finais? Tá? Nos memoriais, doutores, nas alegações finais, a gente sempre mira aonde? A gente mira lá, primeiro, numa das hipóteses de absolvição do 386 do CPP, tá? Então, existe uma sequência lógica aqui que você tem que desenvolver nas suas teses. Então, primeiro você tenta a absolvição sumária, não conseguindo a absolvição sumária, você tenta uma desclassificação, um reconhecimento de um privilégio, tá? Melhor, não, tenta uma desclassificação, tá? Não sendo possível a desclassificação, tá? E os efeitos dela decorrentes, tá? Você trabalha com a dosimetria da pena, trabalhando com, afastando eventuais circunstâncias judiciais ou pedindo o reconhecimento de outras. Afastando o reconhecimento, as circunstâncias judiciais, então, tentando manter a pena base no mínimo legal, afastando agravantes e reconhecendo atenuantes, afastando causas de aumento e reconhecendo causas de diminuição. O regime inicial de cumprimento de pena, a possibilidade de substituição da pena ou concessão dos sursis. Tá? Então, é isso que você trabalha nas alegações finais. Tá certo? Apesar de que isso daqui é mais relevante para a segunda fase, quem for fazer penal, mas é bom que você saiba disso, porque isso pode ser cobrado de você. Tá? O que você vai alegar, por exemplo, como tese principal numa alegação final. Tá? Muito bem. Isso daqui, doutores, tudo isso daqui que eu falei, isso daqui é a sequência do procedimento ordinário, tá? Jair, e o procedimento sumário, o que tem de interessante? Procedimento sumário, doutores, é a mesma lógica, tá? É a mesma lógica. O que muda? O número de testemunhas, que no ordinário é 8 e no sumário é 5. Tá? O tempo para a marcação da audiência de instrução e julgamento, que no ordinário é 60 dias e no sumário é 30 dias. Basicamente são essas diferenças, doutores. O procedimento sumário não tem possibilidade de alegações finais por memoriais, tá? E também não tem diligências complementares. A questão é, pessoal, que a partir do momento em que o artigo 394, parágrafo 5º, ele estabeleceu que o procedimento ordinário é aplicado subsidiariamente a qualquer outro procedimento,
Isso significa dizer o quê? Que apesar do procedimento sumário não contemplar alegações finais por memoriais e também não contemplar a possibilidade de diligências complementares, eu posso aplicar, sim, subsidiariamente o procedimento ordinário. Tá? Então, as duas principais diferenças entre o ordinário e o sumário: tempo de marcação da audiência, 60 dias, e no sumário, tempo de marcação da audiência, que é 60 dias, e no outro é 30, testemunhas, 8 testemunhas no ordinário, 5 testemunhas no sumário. Doutores, pergunto, estamos juntos ou não? Pode falar, Lucas. Foi sem querer, professor, perdão. Não entendi. Foi sem querer, perdão. Ah, tá. Então, beleza, pessoal? Muito bem. Qual é a particularidade no procedimento sumaríssimo? Qual é a particularidade no procedimento sumaríssimo? Tá? Cara, eu não estou achando. Vocês viram aqui? Vocês conseguiram assistir essas lives aí? Eu vou até abrir uma nova guia aqui, que eu quero ver isso daqui. Abrir uma nova guia. Cadê? Semana Jurídica, Congresso, pós-diálogos jurídicos. Bom, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira fase do exame de ordem. Preparação. Isso aqui é playlist. Eu não vi essas lives lá, não, mas tudo bem, depois a gente vê. Muito bem, gente. Então, voltando aqui. No procedimento sumaríssimo, nós temos uma particularidade, tá? Por quê? Porque no sumaríssimo, doutores, nós temos uma fase preliminar, onde é feito o quê? A tentativa de conciliação. É uma audiência de conciliação. Então, nessa fase preliminar, doutores, nós teremos o quê? A possibilidade de composição dos danos civis. Então, lembrem-se que a composição dos danos civis, ela importa na renúncia automática do direito de queixa ou representação, e nós temos a possibilidade de transação penal, tá? Transação penal. Não sendo o caso de transação penal, doutores, a denúncia será reduzida a termo, e aí nós vamos para a audiência de instrução e julgamento, tá? Mas com uma pequena particularidade, tá? Então, audiência preliminar, tentativa de conciliação. O que é essa conciliação? Composição dos danos civis, transação penal. Tá? Não sendo possível, aí nós vamos agora para a audiência de instrução e julgamento. E é nessa audiência que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, porque olha só. Então, o ato aqui, a audiência preliminar termina com o quê? Com o acordo ou com a denúncia ou queixa oferecida de forma oral. Tá? A denúncia ou queixa oferecida de forma oral. Então, ela termina desse jeito. Tá? E lá na audiência de instrução e julgamento, aqui, ó, na audiência de instrução e julgamento, tá? Lembre-se que a denúncia já foi oferecida aqui em cima, tá? A denúncia ou queixa já foi oferecida aqui. E, é claro, a citação do réu, se ele estiver presente na audiência, ela vai ocorrer no próprio balcão. Se ele não estiver presente, ele tem que ser citado por oficial de justiça. Agora, doutores, pega a visão, tá? Eu coloquei uma questão dessa na prova de processo penal nesse semestre, chafurdou 99% da turma. Olha só. Doutores, no juizado especial criminal, a lei é taxativa. A citação tem que ser feita como? A citação tem que ser feita de forma pessoal. Tá? Então, como é que foi que eu elaborei a questão? Eu coloquei na questão, doutores, que eu tinha um crime tal e tal, analisando, era a competência do GCRIM, tá? E foi determinada a citação do réu e o meirinho retornou com a certidão, estabelecendo que o réu estava em Lins, lugar incerto e não sabido, ninguém sabia onde é que ele estava, então, endereço desconhecido.
Aí perguntava qual seria a providência que deveria ser adotada pelo juiz, doutores. Todo mundo mandou citar por edital. Ah, porque ele está em lins, tem que citar por edital. Tá? E todo mundo errou, doutores. Por quê? Porque não cabe citação por edital no GCRIM. Tá? Não cabe citação por edital no GCRIM. Se porventura o réu tiver que ser citado por edital, o que o juiz do GCRIM tem que fazer? Ele tem que pegar, encaminhar os autos para a vara criminal, onde, de acordo com o artigo 538 do CPP, será adotado o procedimento sumário. Então, toma cuidado com isso, velho. Toma cuidado com isso. Tá? Professor, Fala, Zé. e se caso, por exemplo, assim, uma situação dessa aí, o cara for citado para edital, os atos que o juiz determinar naquele processo é nulo? Não, ele não é incompetente. Ele não está suspeito, então você não anula. Você Não, pois aproveita. mas tipo assim, se eventualmente o juiz aceita a citação por edital, e aí ele citou e tal, condenou o réu, entendeu? Colocou um advogado lá, né? Defensoria para ele. Não tem como, o Salgado, não tem como. A citação por edital importa na suspensão do processo. E o processo não pode ficar suspenso no GCRIM por conta do princípio da celeridade. Não tem como. Não tem como ele ser condenado, citado por edital. Tá? Não tem como ele ser condenado se ele for citado por edital. Certo? Sim. Muito bem. Então, doutores, não cabe citação por edital no GCRIM. Se isso acontecer, doutores, tem que mandar para a vara criminal, lá vai adotar o procedimento sumário, vai ser citado por edital, o juiz vai suspender o processo de acordo com 366 do CPP. Essa providência não pode ser tomada pelo juiz do GCRIM, tá? O GCRIM não pode ficar com o processo suspenso pelo 366. Tá certo? E aí, doutores, audiência de instrução e julgamento. Primeira coisa que vai ser feita lá, uma nova tentativa de conciliação, tá? Outra tentativa de conciliação. Não sendo o caso de conciliação, o juiz vai facultar o quê? A apresentação da resposta à acusação. Tá? A resposta à acusação. Tá certo? E aí, só depois que ele vai proferir a decisão, o quê? O juiz aqui, ó, se vai receber ou rejeitar. Só depois. Se ele receber, tá? Ele vai analisar a possibilidade de absolvição sumária. Não sendo o caso de absolvição sumária, nós vamos para a audiência de instrução e julgamento. E aqui é só o quê? Vítima, testemunha e interrogatório do réu. Não tem perito, não tem nada. Por quê? Porque um dos princípios que norteiam o GCRIM é justamente a celeridade processual. Alegações finais, mesma coisa, normal, e sentença. Outra coisa que o povo peca muito, acha que não cabe alegações finais por meio de memoriais no GCRIM. Cabe sim por conta da aplicação subsidiária do procedimento ordinário. Tá? Então, cabe sim, sem problema nenhum, inclusive até diligências complementares. Não é comum, mas cabe. Tá? Mas cabe. Tá certo? Muito bem, doutores. Tá? Com isso, a gente fez aqui uma rápida revisão aqui a respeito dessa visão en passant do processo, né? Porra, visão en passant. Gastei tudo meu vocabulário para hoje já. Então, isso aqui é só para dar um direcionamento que vocês têm que estudar, tá? Isso aqui não tem objetivo de ensinar nada, não. Isso aqui é algo que eu presumo que vocês já saibam e alguns pontos que vocês precisam revisar aqui para a prova da ordem, tá certo? Na próxima semana não, né? Acho que no dia 3, mas esse dia 3 aí tá sob júdice porque é no meio de um feriado, velho. Dia 2 é feriado e dia 3, sexta-feira, no meio do feriado, apesar de não haver ponte, mas aí eu vou ver se eu vou estar disponível. Tá certo? Mas ainda tem mais uma aula que trata sobre recursos, tá? E eu também recomendo que vocês não percam essa aula sobre recursos, por quê?
porque é uma das matérias que mais cai também, tanto na primeira quanto na segunda fase do exame de ordem, tá? Então, eu recomendo que vocês não percam essas aulas, essa próxima aula, por quê? Porque eu vou dar uma passada rápida na teoria geral dos recursos, lá dos pressupostos de admissibilidade dos efeitos do recurso, tá? E também aí alguns recursos em espécie que normalmente são cobrados, tá? Lá no exame de ordem, apelação, rese, agravo em execução, embargos infringentes, tá? Embargo de declaração, tá? Então, coisa também bem superficial. Ok? Então, doutores, agradeço a presença de todos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação ou não? Passa agora o cálice para sempre. Não? Então tá bom, gente. Obrigado pela presença. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado aqui, professor Igor, tá? Não sei se ele está aí ainda, pela oportunidade, por ter feito, por tá gerenciando essas lives aí. Ok? Então, obrigado, bom final de semana. Até a próxima aula, doutores. Tchau.